A paz do Senhor a todos. Vamos ler a Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 11, e apenas 2 versos, capítulo 11, 5 e 6. Vamos ler estes 2 versículos da palavra de Deus. Todos acharam? Amém? 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tomem assento, queridos irmãos. Temos aqui 2 versículos importantíssimos para as nossas vidas. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, né? E nós louvamos a Deus que, pela sua graça, quando nós entendemos a Bíblia, nós cremos de todo o coração na palavra de Deus. E as coisas de Deus, tudo é pela fé e por fé. Porque quem é que viu a Deus? Ninguém viu a Deus. Então é por fé que nós cremos na palavra, aceitamos e servimos ao Senhor com alegria. Bem-aventurados são aqueles que crê de todo o coração, tem nele uma fé viva para poder caminhar na sua presença, andar diante de Deus, servindo a Ele com alegria até o fim. As pessoas que não conhecem a Deus, eles têm um ídolo, eles têm um Deus que eles precisam visualizar para poder crer. A gente não critica, porque a gente também era assim, antes de conhecer o Deus verdadeiro. Após conhecer Ele pela palavra, tendo fé, crendo, nós passamos a seguir, servir, adorar, sem ver. Hoje nós buscamos pela fé. Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores, eles não precisavam estar nem em Jerusalém, nem lá no monte. Numa outra expressão, onde estiver, você pode adorar, pode servir, porque Ele se agrada dos verdadeiros adoradores e daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então você não precisa ver o teu Deus, porque você conhece um Deus verdadeiro que é espírito e que conhecemos pela palavra. Servimos, adoramos, cremos nos seus feitos e que no que diz a sua gloriosa palavra. E nós sabemos que, ao ser chamado por Ele, ser salvo por Ele, Ele fez algumas coisas boas nas nossas vidas. Primeiramente, limpando o nosso interior, entrando no nosso coração,
através da escolha de Deus para nós, aí ele dá uma ordem para que nós vamos e possamos dar fruto. Ele quer que o crente dê frutos, frutos bons. E também a palavra diz que ele vai galardoar. Nós encontramos aqui nos 2 versículos que nós lemos, um homem que saiu deste mundo porque ele servia a Deus pela fé. Servia, adorava e esperava em Deus. A sua fé era grandíssima. Esse homem chama-se Enoque. Pouco se vê falar de Enoque na Bíblia. No livro de Hebreus nós encontramos a palavra falando dele, da sua fé. E se não me foge da mente, no livro de Judas também fala dele. No livro de Judas também está falando dele. Mas diz a palavra que este homem, Enoque, ele viveu pela fé. Nós não encontramos nada que fala a respeito dele, que ele foi um profeta, que ele foi um pregador, que ele foi um sacerdote, mas somente está dizendo que Enoque, pela fé, ele foi transladado. Em outras palavras, transportado, levado ao céu, arrebatado. E diz a Bíblia que ele servia a Deus de coração e com tamanha integridade que chegou ao ponto que Deus o arrebata, Deus o translada. Mas está dizendo que antes da sua transladação, Enoque alcançou testemunho do que ou de que se agradar a Deus. Ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então ele servia a Deus com fé. Ele andava com Deus. Ele vivia com Deus. Ele tinha uma fé viva em Deus. Também em lugar nenhum se vê falar que Deus apareceu para ele como apareceu a Moisés. Não se vê falar de Enoque. Somente aqui trazendo esta visão sobre a vida deste homem. Que ele foi um homem de testemunho, homem íntegro, homem de fé, e de repente Deus o arrebata. E aí só apenas afirma que antes da sua transladação, antes dele ir ao céu, ele alcançou testemunho. E para alcançar testemunho, principalmente lá na velha aliança, precisava ser um homem de fé, uma pessoa de fé, para servir a Deus direitinho, para obedecer a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Aí Deus o arrebata, visto que antes do arrebatamento dele, ele viveu com Deus, ele andou com Deus. O Enoque é um símbolo da igreja, também será arrebatada. Agora, nós sabemos que nós precisamos andar com Jesus aqui. Não apenas ser religioso, não apenas ser evangélico, não apenas ser um cristão rotulado. Eu falei aqui um dia desse que a palavra ela precisa
estar dentro do homem e da mulher, para que ela surta um efeito poderoso na vida de quem quer que seja. E ela, como lâmpada, ilumina, como alimento dentro do coração, como fortificante, como fortaleza, como tudo aquilo que é bom para fortalecer a vida do cristão para ir ao céu. E o versículo de número 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Agora eu gostaria de parar um pouco aqui nessa palavra. Deus, Ele é galardoador. Ele galardoa, Ele dá. É claro que nós precisamos trabalhar, fazer alguma coisa para o reino de Deus. Alguém diz assim, pastor, mas se eu não fizer nada? Se você não fizer nada, mas estiver servindo a Deus, a tua salvação, ela está garantida, ninguém é obrigado a fazer. Mas dentro do propósito divino, do propósito de Deus, a igreja do Senhor Jesus, a noiva que está na terra, ela precisa fazer. Nós precisamos fazer. Por exemplo, missão. É algo que está no coração de Deus, mas ela é tarefa da igreja. Ela é tarefa nossa. E Paulo, ele diz o seguinte, que a ele foi imposta esta obrigação, e aí dele, se não fizer. Na chamada divina, quando nós encontramos no Evangelho de João, as palavras benditas do Senhor Jesus foi o seguinte: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto. Olha a chamada para a salvação primeiramente. Salvação, libertação, transformação, novo nascimento. E aí, após esta limpeza de vida, libertos do pecado, ele diz assim, para que vades e deis fruto. Aleluia. E o escritor no versículo 6 que lemos, é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Ontem nós estávamos viajando, eu e a Eliane, e na estrada nós começamos a conversar. Falar sobre o céu, e eu comecei a indagar a Eliane sobre o céu. O que você acha, Eliane? Ela disse, eu só sei que a morte ela é real, porque eu quase morri. Eu vi a coisa preta, dali podia ter me apagado. Eu disse, mas o céu também é real. O que está escrito também é real. As coisas de Deus, elas são reais. São fiéis e verdadeiras. Mas como? Alguém pode perguntar. Pode pairar alguma dúvida no coração de alguém, até mesmo crente, sobre o céu, sobre a salvação, sobre as coisas de Deus. Mas nós temos certeza porque ao recebê-lo, Ele nos selou, Ele nos marcou, fomos batizados, falamos línguas, recebemos do céu alguma coisa. Não foi simplesmente o vir para a igreja. Eu disse, você praticamente nasceu no Evangelho, 4 anos, quando o pai se converteu, mas eu vim do mundo. E quando eu recebi Jesus,
Ele transformou-me por dentro. Houve uma mudança radical. Nós não tínhamos visto aquele tempo, porque o pai e a mãe só nos levavam para a igreja. Nosso vício era jogar uma bolinha e eu comecei a fumar um cigarrinho lá quando era jovem. Mas Jesus, ele entra através do seu Espírito, quando aceitei e confessei, ele entra com ímpeto na minha vida. E a transformação, ela foi radical. Mudou. Senti alguma coisa diferente. Não era uma coisa natural, como outrora, que ia na igreja, fazia os rituais que nos era imposto, mas não sentia nada, não via nada. O contrário, a gente tinha assim sentia uma coisa ruim. Mas a partir do momento que tive Cristo é diferente. Ouvi a palavra, criei na palavra, entrou fé no meu coração, eu passei a crer. 8 dias depois recebi o batismo, falei línguas, senti um poder sobrenatural. Eu criei, eu tive fé, recebi e fui mudado. Agora, a nossa chamada, como cristão, como salvos, nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. É claro que todo crente faz. O Lucas leu aqui, se não estou equivocado, sobre o que Paulo está dizendo: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia bastante, colhe bastante. E ali vai falando, até no finalzinho do texto, sobre aquele que dá com alegria, que contribui com alegria. E Deus quer que nós façamos isso. Alguns criticam, alguns não têm fé, alguns não crê. Mas esse negócio é de Deus e vem de Deus. Ele ama aquele que dá com alegria. E aí o próprio Jesus, ele está dizendo que é melhor dar do que receber. Se eu estou recebendo alguma coisa, é por necessidade, é porque eu não tenho. Então eu preciso de receber dos irmãos. Aleluia. Mas se eu tenho, eu posso dar. Por isso que ele está dizendo que é melhor dar. Quem dá, quem abre a mão, é porque tem com abundância. Não precisa receber, mas tem para dar. Mas Deus, ele quer trabalhar na nossa vida. Por isso que ele está dizendo aqui, no versículo 6, finalzinho, necessário que ele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ele galardoa. Está falando do galardão lá, no final da carreira, no final da corrida. Mas o crente, ele já começa a ser abençoado aqui. Aceitou Jesus, tudo começa a mudar. As tranqueiras vão embora, os vícios vão embora, o pecado vai embora, ele fica limpo, ela fica limpa. E aí o Senhor Jesus começa a prosperar a vida do crente. Meu sogro sempre diz assim para mim: você é uma pessoa muito próspera. Porque eu te conheci jovem, eu sei de onde você veio, eu sei da sua vida, eu sei quem você é hoje, aonde você está hoje, como Deus fez contigo. Aleluia. Ele me deu, Ele está dando. É necessário que os que se aproximam de Deus creiam de todo o coração que Ele existe e que Ele é galardoador. Aqui implica, meus irmãos, apenas uma fé viva dentro do seu coração, dentro da sua vida. Ele galardoa lá, mas Ele começa também a dar aqui. Ele vai prosperar aqui. O texto de Paulo, que é sempre lido aqui, quando vai fazer a oferta, é que ele ama aquele que dá com alegria, aquele que contribui com alegria.
aquele que traz para a casa de Deus. Tem crente que não tem fé para dar uma oferta, não tem fé para dar o dízimo, não tem fé para nada. E se duvidar, alguns acham que não tem fé nem para ir para o céu. E aí eu comentando com a Eliane na viagem, que algumas pessoas que morreram e voltaram, ressuscitaram, e nós conversamos com eles, alguns já morreram de novo, foram embora, mas alguns estão vivos ainda, a gente conversa com eles até hoje. Eles contam a experiência da morte, com que morreram, o espírito, o homem interior, dentro desse corpo físico tem o homem interior, a mulher interior. E aí no processo da morte o corpo tomba e o homem interior sai. O espírito desencarna pela boca e vai. É corpo celeste, espiritual. Bendito seja Deus. E daqui nós vamos embora. Por quê? Isso é bíblico, nós temos fé, nós cremos. A Eliane ainda brincou comigo, pois se eu tivesse morrido, meu corpo já tinha se desfeito. Eu disse, mas você estaria sentado na tua cadeirinha lá no paraíso, aguardando os demais chegarem, a igreja chegar. Mas meus irmãos, o que eu quero ficar aqui nesta palavra, é que Ele galardoa, Ele dá. Jesus no Evangelho de Mateus diz, pedi, dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, deitarão no seu regaço, terá com abundância. Jesus disse, qual filho que pedir ao pai uma pedra, ele dará, pedir ao pai um pão, ele dará uma pedra? Qual filho que pedindo um peixe, o pai vai dar uma serpente? Aí Jesus enfatiza ali, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Muito mais o Pai que está no céu negará bem algum àqueles que lhe pedirem. Ele dá aqui. O segundo estágio da vida de Jó, ele deu em dobro tudo que Jó perdeu. Ele deu para Abraão, ele deu para Jacó, ele deu para Isaac, ele deu para os seus filhos coisas terrenas e materiais. A Bíblia fala disso, claro que muito ela mostra as celestiais, as futuras, as coisas que estão por vir. As terrenas também, Ele vai dando para que você tenha conforto, para que você tenha sustento para a família, para que você possa viver bem em sociedade, confortável, abençoados. Mas além destas coisas, Ele vai no final da carreira lá, quando chegarmos, Ele vai nos galardoar. Alguém diz assim, pastor, mas eu não sei, eu estou na igreja tanto tempo, eu não recebi nada. Busca e peça, com fé, que Ele vai te dar. Eu estava meditando no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedor, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Só no cumprir estas determinação da Bíblia, ele e ela, cristãos, servos, já passa a ser abençoados. Esse cristão que medita, que desvia do mal e procura servir a Deus com alegria e com fé, passa a ser prósperos aqui. E aí o Salmo está dizendo da felicidade desta pessoa que medita na lei.
E aí ele está dizendo que essa pessoa é como uma palmeira, plantadas juntos aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação certa, própria, e cujas folhas desta palmeira que está plantada ali não caem. Assim é o justo, que medita, que serve a Deus, que tem fé, será abençoado aqui como a palmeira. Vocês podem ver que uma árvore plantada próximo do ribeiro, ela é viçosa, bonita, ela é linda. Uma árvore plantada numa terra árida, ela é uma árvore feia. Sua ramagem é feia, suas folhas são feias, o seu fruto é feio, porque está em terra seca. Essa é a situação e a qualidade dos ímpios. E aí o Salmo 1, primeiro, ele vai finalizando dizendo, porque o Senhor conhece os justos, Ele conhece o caminho dos justos, Ele conhece. Ele conhecendo, Ele vai abençoar, Ele vai prosperar, não tem como não ser abençoado. E aí ele finaliza dizendo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, o crente é diferente. E a Bíblia fala que nós somos diferentes. Diferente aqui até no tribunal, até no juízo, até na eternidade. E o profeta está dizendo, então naquele dia vereis outra vez a diferença entre o que serve ao Senhor e entre o que não serve. A diferença será grande. Jesus disse, deixa o joio crescer com o trigo, que na consumação o trigo será colhido no celeiro e o joio será amarrado em feixes e lançado no fogo. Jesus disse que as ovelhas estarão ao seu lado direito e os cabritos ao lado esquerdo. Haverá uma diferença. Mas, meus irmãos, Deus, Ele quer prosperar a sua vida. Agora, a tua fé precisa ser motivada. Deixa eu contar uma experiência rápida. Nós estamos trabalhando lá no Planalto. Eu creio que até o final de fevereiro, nós vamos colocar a coberta naquela igreja em cima lá. Está com 12 de largura e 14 de comprimento. Está indo já para a cinta em cima, nós vamos pôr a coberta. As tesouras e a coberta. Faz um bom tempo que nós queríamos começar e não tem dinheiro. Aí fizemos uma campanha e está entrando um pouquinho. Vai dar certo. Mas num domingo desse eu fui no culto lá para explicar algumas coisas para os irmãos e animar eles, porque eles congregam naquele porão mofo, fedido, há alguns anos já. E alguns lá estavam até meio desanimados, outros até saíram, foram para outras congregações, porque aquele porão não é aconchegante. Ele é muito mau, aquele porão, muito ruim. E aí eu fui lá, e quando eu estava indo, eu pensei comigo, eu vou dar uma tesoura, vai 8 tesouras naquela igreja, eu vou dar uma tesoura e vou lançar o convite aqui. Foi com aquele sentimento no coração. Eu lancei a palavra, preguei um pouco e falei. Aí se levantou um irmão e disse, pastor, eu vou dar 3 tesouras. 3 tesouras vai dar quase R$1.000. 300 e pouquinho cada uma. E aí nós começamos. Nós vamos cobrir a igreja daqui a uns dias, nós não temos dinheiro. Eu estava aguardando uns 6 mil aí, mas o irmão Pedrinho morreu eletrocutado, não teve como pagar. Aí eu fui lá para consolar a irmã e eu disse que eu assumia o compromisso de pagar o funeral dele, 3 mil. Aí fui ali, fiz em 10 vezes no cartão da igreja. Funeral do irmão Pedrinho, R$3.000.
E aí estava lá o carrinho deles com 4 prestações atrasadas. Eu trouxe o carnê, tentamos negociar com o banco. A dona do carro, que está no nome de uma irmã lá, já está no SPC. E já estava vindo a busca e a apreensão. Aí nós negociamos com o banco, pagamos tudo, deu R$2.600. Então o dinheirinho que eu tinha para começar o Planalto foi tudo ali, praticamente. Mas eu disse, Jesus, nós precisamos, abre uma porta. E os irmãos se animaram. E começaram a doar coisa. E a obra está saindo, daqui a pouco tempo, eles vão passar para a parte de cima. E eu pude analisar, e venho analisando isso há muito tempo, a partir do momento que a fé do povo, ela é aguçada, aí os irmãos passam a movimentar a fé. Eles passam a exercitar a fé, porque a fé deles foram aguçada, e eles começaram a abrir o coração e a doar coisas. Logo o templo vai estar pronto, e Deus vai abençoar a vida deles, porque a fé deles está tendo ação. Um está trazendo, um está doando tesouro, outro está doando cimento, outro está doando areia, outro está doando serviço. Logo a igreja vai sair e logo eles vão estar abençoados, porque a fé, ela foi posta em prática. Eles estão crendo que Deus vai abençoar. Eu disse, os irmãos têm fé? Que até o final de fevereiro essa igreja está coberta? Alguns ficou meio assim, outros que acreditavam. Olha, eu creio que até o final da semana que vem a cinta está pronta em cima, está vindo as tesouras sendo colocadas, em seguida o telhado. As coisas vêm acontecendo, a fé foi posta em ação. Eu disse a eles, vocês creem que o nosso Deus vai dar essa igreja para nós? Em pouco tempo, nós não temos dinheiro. Eu disse para eles, eu preciso mexer nas escadas da sede e abrir uma porta aqui. Já tem o projeto ali da adequação aos bombeiros. Mas isso vai me custar uns 15, 20 mil e eu não tenho um centavo. Nós não temos dinheiro. Não temos. Mas pela fé nós vamos fazer esta igreja. Deus vai trazer, Deus vai abençoar. Então nós aguçamos a fé deles. E eles estão colocando em prática a fé, estão tendo obras. E essa fé, ela começa a crescer dentro dos seus corações. Eles começam a agir e o céu começa a se abrir, Deus começa a trazer ao encontro deles. Deus ama o que dá com alegria. E se Deus ama quando nós abrimos as nossas entranhas, abrimos o nosso coração, Ele ama quem dá com alegria. Se Ele ama quem dá com alegria, Ele também vai te dar. Porque Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. É o que Jesus disse. Tem crente que não dá nada para ninguém. Agora, irmão, eu aprendi a dar. Eu aprendi a dar. Eu aprendi a dizimar, eu aprendi a ofertar, aprendi a repartir o meu dinheirinho com o pobre, com o necessitado, com a viúva. E Deus me abençoou grandemente esses longos anos. Bem-aventurado o varão, e aí medita na lei dele de dia e de noite, será como a palmeira plantada. Em Deuteronômio está dizendo que quando nós cumprimos os ditames de Deus, a palavra de Deus, tem um relatório, uma relação de bênçãos que Deus promete ao seu povo. Aí Deus disse assim, ó, todas estas bênçãos te alcançarão. Lá do Monte Gerizim. As que Deus promete ali, as que Deus tem, elas te alcançarão. Aleluia. Ela precisa vir onde você está, irmão.
Estava orando aí um dia desse, clamando, Senhor, eu estou fazendo um clamor secreto, só tu sabe. E conversando com a Eliane, disse, Eliane, Deus precisa falar conosco. Vamos para a oração. Aí eu estava na convenção lá semana passada, chegou um pastor de Cor Negra, que eu pouco conheço ele. Ele é um pastor da nossa convenção, mas é um pastor novo. Ele veio ao meu encontro assim e disse assim, pastor Cirso, Deus está mandando dizer que essa peleja não é sua, é dele. Confia. Eu disse, amém, Senhor. Aí ele virou as costas e saiu. Aí tive outra confirmação. Chegou outro vaso e disse assim, ó, sem conversar com ele, sem conhecer direito. Deus, pastor Cícero, está no comando. Não te preocupes com nada. O Senhor manda dizer que Ele está no comando. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Resposta da oração. Resposta de algo que eu conversei com Deus. Que eu pedi ao Senhor com fé, prostrado. Eu creio que Ele existe e que Ele galardoa. Ele é galardoador dos que o temem. Nós falamos terça-feira passada aqui, que quando Abrão vai subindo o Moriá, com Isaac, o cutelo, a lenha nos ombros, o odre d'água, a moringa d'água. Isaac, pai, o cordeiro, pai, nós temos tudo. E o cordeiro, pai, onde está o cordeiro? E Abraão ali, aquele homem de Deus, com tamanha fé, crendo que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele galardoa aqueles que crêem, que têm fé. Ele disse, meu filho, não te preocupes. Deus proverá para si o cordeiro. Ele mandou os moços ficar no pé do monte. E olha o que Abraão disse. Ele ia para matar o Isaac lá em cima. Ele ia levar o filho para matar. Ele estava cegamente para cumprir o dito de Deus. Deus pediu e ele, está aqui, Senhor, vou levar. Não tem, Deus pediu, está pedido. Os moços ficam ali. E Abraão disse assim, olha, ficam aqui e nós subiremos para adorar ao Senhor e depois nós retornaremos a vós. Olha o que Abraão disse. Mas como que Abraão vai dizer um negócio desse? Ele estava subindo para matar o Isaac lá com o cutelo na mão, matar o Isaac, levando a lenha, fazer o altar, meter fogo no altar e imolar o seu filho ali em cima. E aí a hora que ele estava, provavelmente tinha amarrado o Isaac em cima da lenha, do altar, e quando ele ergue o cutelo para imolar, um anjo brada do céu, Deus brada com Abrão, não faças tal. Abrão leva aquele choque, ele olha, de repente próximo deles assim, ao lado, por trás, estava ali um cordeiro amarrado pelas pontas. Deus providenciou ali, Deus prova a fé deste homem. Irmão, Deus não quer saber se você é grande, forte, poderoso, tem ou não tem. Deus quer saber se você tem fé. Ele quer saber se você crê. Ele quer que você crê. Se você tem fé e você crê, você será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água. Vai dar o fruto na estação própria, as suas folhas não caem, você vai ser sempre viçoso, bonito, prósperos, vitoriosos.
porque a Bíblia determina esse negócio e ela é uma promessa de Deus. Alguém diz: pastor, eu estou passando prova há tantos anos, mas então continua na prova, meu irmão, continua na prova, minha irmã. Se você está tantos anos na prova, mas Deus está contigo na prova. E Ele não deu ela maior do que você possa suportar, Ele te deu na medida, te deu no tamanho, e você está passando pelo deserto e pelo fogo, mas o Senhor está passando contigo no fogo, nas águas, Ele está nas águas, chama alguma arderá em ti, e nenhum tipo de água te submergirão. Isso tudo fala de luta, que muitas vezes está nos sucumbindo, mas a mão do Senhor, ela está ao nosso lado, para nos fazer prosperar e não nos deixar morrer no deserto, ou na fornalha, ou nas águas. Isso é Deus. Então, irmãos, você não precisa correr atrás de bênção. Tem crente, eu falei aqui um dia desse, que lá pelos anos 60, quando Davi Miranda estava explodindo em milagre, quantos crentes assembleianos que pegavam o ônibus e iam lá para São Paulo atrás do Davi Miranda. E às vezes eles vinham doentes, não acontecia nada, nada. Irmãos, alguém está sendo provado? Ou alguém não tem fé? Ou Deus não quer que ninguém esteja correndo atrás de bênção? Aleluia, Deus falou para Abraão: e tu serás uma bênção, anda em minha presença e ser perfeito, Abraão. Em um outro texto ele disse: tu serás uma bênção. Deus quer que eu e você tenhamos fé, cremos que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele está com as suas mãos estendidas e que Ele vai nos abençoar, e que a sua bênção, ela precisa me perseguir, ela precisa me acompanhar, ela precisa ir lá na minha casa, ela precisa vir aqui na igreja, ela precisa ser direcionada a mim, porque eu sou um servo, e além de servo eu sou um filho transformado, nasci de novo da água e do Espírito, sou templo do Espírito Santo, e Ele está no meu coração, na minha vida, e Ele precisa me abençoar, porque eu creio nele de todo o meu coração. Alguém abre para mim Isaías 40:10, está falando lá da eternidade, está falando do dia da sua vinda, está falando do que Ele vai dar, do que Ele vai fazer, do que Ele vai pagar, o pago que Ele vai dar aos seus trabalhadores. Isaías 40:10, alguém leia para mim. Olha aí, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço forte dominará. E eis que o seu galardão vem com ele. Ele é galardoador, ele vai trazer galardão. E o seu salário, ele vai trazer salário, virá diante da sua face para pagar os seus trabalhadores. Eu sempre digo no meio do ministério que alguém às vezes diz assim: eu estou trabalhando, mas estou trabalhando de graça. Eu disse: meu filho, não diga que você está trabalhando de graça. Jesus, ele morreu por você no Calvário, senão você não está trabalhando aqui. Você é um voluntário, mas Jesus comprou a sua vida, Ele já pagou. E se você não recebe um salário em espécie aqui, dinheiro, da igreja, mas você é um trabalhador, e o Senhor trará o seu salário, e Ele vai pagar os trabalhadores que trabalharam na sua seara. E além de pagar o salário, Ele virá com o seu galardão. Porque, irmãos, Deus, Ele é galardoador. Foi o que nós lemos aqui no 6. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Ele galardoa, Ele tem prazer, Ele vai galardoar no dia final.
no tribunal do seu filho, mas Ele já começa a te galardoar aqui. Muitas recompensas de Deus nós já começamos a receber aqui, tomar posse aqui. Aleluia! Porque Ele é galardoador, Ele vai galardoar, Ele vai dar, mas Ele quer ver em nós fé. Agora, de repente, se for para estragar o irmão, não vai dar. Ele não vai galardoar aqui, só lá. Quantos que eu conheci que, antes de ser galardoado, abençoado aqui, era uma benção? Depois Deus começou a abençoar, se desviou. Se estragou. Pena, né? Em vez de trabalhar mais, se estragou. Quando era pobre, era esforçado, era lutador. Ficou rico, ficou abençoado, ficou próspero. Se estragou, se desviou. Hebreus 6, alguém leia para nós. Hebreus 6, e verso 9, 10 e 11. Amém. O verso 10, porque Deus não é injusto, para se esquecer da vossa obra, e do trabalho, e da caridade, para com seu nome mostrastes, servindo os santos. Deus não é injusto, Ele é fiel. Jesus fala que se alguém der um copo d'água, receberá galardão. Não ficará sem o seu galardão. Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é o Deus bendito, o Deus abençoado, o Deus abençoador, e nós somos filhos seus. Por isso, irmãos, que Deus tem propósito de bênçãos na vida da igreja. Mas às vezes nós precisamos sair de onde nós estamos, nos levantar, colocar a nossa fé em ação. Como o filho pródigo se levanta lá na solidão, no desprezo, na miséria, caiu em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou me levantar dessa masmorra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou ler a Bíblia, eu vou dizimar, eu vou contribuir, eu vou cantar no coral, eu vou cooperar, eu vou evangelizar, eu vou fazer alguma coisa, uma tomada de posição diante do Deus Altíssimo de Abraão, e aí os céus começarão a se abrir na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Também Coríntios 15, 58. Alguém leia. Muitos sabem decor, mas leia para nós, finalizando a mensagem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Ele é galardoador, irmão. Está dizendo que Ele é galardoador. Ele é o Deus bendito. O que é bendito? É abençoado, abençoador, galardoador. É o Deus que nós servimos. Aleluia. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ficamos de pé para nós orar. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Os leões e os seus filhotes sofrem fome, diz o Salmo 34. Mas aqueles que temem a Deus, que têm fé, que crê que Ele é galardoador, de nada tem falta. Ele é abençoador. Aleluia.
Ele é abençoador, e eu e você somos propriedade de Deus. Se nós estamos crendo de coração, servindo de coração, obedecendo de coração, tendo uma viva fé, nós seremos abençoados pelo Deus de Abraão. Recline a sua cabeça e ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai, oramos neste momento, Senhor, transmitindo a Tua palavra dentro deste pensamento bíblico, onde Tu és o galardoador, onde está dizendo que é necessário de todos aqueles que se aproximam de Ti, creia que Tu existes verdadeiramente e que Tu és galardoador dos que o buscam, para sermos abençoados. Senhor, olha para o Teu povo aqui em Sara, olha para o campo de Sara. Senhor, abençoa e prospera os Teus filhos, a Tua igreja. Senhor, cura a doença, cura as enfermidades. Tu és o Deus que nos sara. Repreende a incredulidade, Senhor, a falta de fé. Senhor, e aqueles que não têm, acrescenta fé no coração deles. Movimenta pelo Seu Espírito e pelo Teu poder, para que eles possam ter um sinal e saber que Tu és o nosso Deus, o Deus que galardoa, que abençoa, que prospera, que cura a doença, que nos sara, que abre portas onde não tem porta. Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu rebanho, a nossa juventude, Senhor, os nossos filhos. Todos, irmãos, aqueles que estão com problemas ou estão fracassados na fé, toca o coração deles, onde eles estiverem, Senhor, talvez nos assistindo pela web TV, pela internet, mexe o coração deles, toca estas vidas pelo Teu poder, Senhor, e desperta, Senhor, aqueles que estão parados, estão dormindo, ó Deus, desperta do sono. É a nossa oração, nosso pedido, porque Tu és o nosso Deus, Tu continua sendo o nosso Deus, o Deus que galardoa, o Deus que prospera. Senhor, quando a nossa fé está viva e direcionada a Ti. Eterno Deus, nós Te agradecemos nesta noite, é a nossa oração, nosso pedido, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.